Glória a Deus. São Mateus capítulo 26. E versículo 74. Peço agora atenção para todo mundo. São Mateus capítulo 26 e versículo 74. Quem achou, diga amém. Diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou muitíssimo, amargamente. Amém? Levante a mão para o céu. Ore calabalaia. Que palavra, Senhor. Que palavra, Jesus. Essa palavra é uma palavra para os rostos daqueles, Senhor, que se dizem que são os tais e não são nada. Deus vai me dar explicação um pouquinho dessa palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo possa falar. Igreja, diga: fala, Senhor. Não fraco, diga: fala, Senhor. Revela, Senhor, a tua palavra na minha vida. Sim, Senhor. Vai abençoando a igreja, dando a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Salva de palmas, Jesus. Aqui, Claudinho, mãe de Jesus, cantar o hino. Não vou me demorar muito, né? É rapidinho a palavra e bom para cada seis. Glória a Deus. Aleluia. Deus, glória. Hoje me fala de mim, meu pai que
uma advertência. Né? Quando alguém adverte, fala para ele ou para ela, Glória a Deus, aleluia. a primeira coisa que ele diz, ela diz, não vai acontecer. Não vai acontecer comigo, eu vigio. Eu estou vigiando, eu não tenho pecado. Glória a Né? Deus. Jesus, ele chegou para Pedro. E vocês analisem, meus irmãos, que Pedro, ele não era um membro de banco. Glória a Deus. Pedro, ele não era um porteiro. Pedro, ele não era um diácono. Glória a Jesus. Pedro, ele era um discípulo do Senhor. Aleluia. Por que Deus falou para ele? Jesus falou, porque ele falou aquelas palavras, Senhor, ainda que seja mistério, Senhor, eu morrer contigo, mas jamais te negarei. Quem é nós, irmão? Quem é eu, quem é nós de Deus, que jamais vão negar o Senhor? Verdade. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos terreno. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos carne. A Bíblia diz para nós, o que é carne é carne, Glória a Deus. o que é espírito é espírito. Glória a Deus. Naquele momento que Pedro falou para Jesus, meus irmãos, não foi o espírito que falou na boca dele. Quem falou na boca dele foi a própria carne. Quem falou na boca do Pedro, irmão, foi o orgulho. Quem falou na boca de Pedro, pastor, sabe o que, irmão? A vaidade. Não ser humilde. Não entender a palavra de Deus, aleluia. Não submeter a Jesus e dizer, não, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, que eu não posso te negar, Senhor. Glória a Deus. Glória a Não, o orgulho não deixou ele se humilhar. Entrou a soberba no coração dele, Glória mas Jesus advertiu, aleluia. E quantos que Jesus tem advertido nas igrejas? Quantos que Jesus tem revelado? Quanto que Jesus tem dito, olha, vigia, com a posse na bênção, não olhe para a direita nem para a esquerda. Às vezes ele é orgulhoso, às vezes ele é um Pedro, às vezes ela é um Pedro. Não, pastor, tu tem errado. Não, pastor, eu jamais, pastor, vou negar Jesus. Não, pastor, eu sou santo. Sabes tu que tu é carne? Sabes tu que tu é carne, é terreno? Sabe, irmão? Paulo, ele mesmo diz para os santos, igreja, ali em Coríntios, não vos preocupeis. Não vos preocupeis que no último dia, Deus terminará de aperfeiçoar a sua igreja. Quando prenderam Jesus, meus irmãos, Pedro se apavorou. Prenderam Jesus, irmão, imediatamente, aleluia. Era frio naquela época. Pedro estava se esquentando no meio do povo. E de repente o empregado olhou para ele. E olhou para ele e disse, tu é um deles. Jesus estava lá na casa de Caifás, sendo julgado pelo sacerdote, sendo julgado pelo fariseu, por uma coisa que não tinha feito. Ouviu aquela palavra? Quando aquela mulher disse, tu é um deles,
A Bíblia diz que ele começou a praguejar. A Bíblia diz que ele começou a mentir. A Bíblia diz que ele começou a negar Jesus. Aleluia, aleluia. João, ele diz para nós também, se vocês disserem que não tem pecado, vocês mentem. Se vocês disserem que não pecam, a palavra de Deus não está em vós. Quem é que não tem pecado aqui nessa noite? Jesus disse para aquele povo que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra dessa mulher. Porque aqueles homens, meus irmãos, estavam pecados numa lei de Moisés, aleluia, aonde Jesus veio e aboliu aquela lei, aleluia. Não, porque eles queriam dente por dente, olho por olho. Enquanto a palavra do Senhor diz que Jesus veio buscar e salvar o que tinha perdido. O Senhor estava perdido. Os irmãos estavam perdidos, nós estávamos perdidos. Nós fomos resgatados, libertos, lavados pelo poder do sangue do Cordeiro de Calabá. Hoje em dia, meus irmãos, o que está nas igrejas, sabe o que é? Veja os irmãozinhos ouvir a palavra, encher-se do poder de Deus. É uns querendo ser mais santos que outros. É uns querendo julgar uns aos outros. É uns querendo medir uns aos outros. Jesus ele fala, conforme vós medir, vós sereis medidos. Conforme vós pesais, vós sereis pesados. Irmão, Jesus ele diz, orai pela paz de Jerusalém, para que Jerusalém prospere. Quem é Jerusalém? Jerusalém é nós aqui, o povo de Deus. Prosperar o quê? Na vida espiritual. Prosperar no perdão. Prosperar a misericórdia. Bonita a palavra. Conforme julgar, vós sereis julgados de Senhor. O que Jesus é nosso hoje? O que Jesus é nosso hoje, irmão? Advogado. Diz bem alto, Jesus! Está fraco. Jesus! Tu é meu advogado. Ele é teu advogado. Quando a palavra de Deus fala, horrível coisa, eu homem caí na mão do Deus vivo. Quando Deus fala isso, Deus está falando para muitos que não querem nada com Deus, o juízo final. E o juízo do Senhor não será o juízo da terra, será um juiz justo, que não vai ter dinheiro, não vai ter merda de prata, de ouro, não vai ter nação econômica, não vai ter nada. Será um juiz severo. A própria obra do homem e da mulher, que não quer nada com Deus, que o justificará perante Deus. Por isso a palavra de Deus diz, igreja, quem está ouvindo ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Aleluia. Quem tem ouvido, levante a mão. Então dá ouvido para o Espírito Santo. Dá ouvido para a palavra. Jesus disse assim, se tu tiver alguma coisa com o teu irmão, é que quando eu estava falando que o nosso irmão missionário Moacir, se tu tiver alguma coisa com o teu irmão, vai ter com ele. Não precisa falar mal do irmão, não precisa pedir para o irmão, não precisa ser inimigo do irmão. Vai ter com ele. Vai que ele consiga. A Bíblia diz que se não pesar o teu irmão,
tampouco eu te perdoarei da palavra. Aleluia, Jesus. Porque o teu irmão que pecou contra ti, amanhã tu pode pecar contra ele. Quem entendeu, diga amém. Hoje é Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia. Eu não posso dizer, ah não, missionário assim não participa. Ah, os irmãos não podem para mim, o patronismo não participa. Cada um de nós tem uma mente. Cada um de nós, irmãos, sabemos discernir o bem e o mal. Nós temos algo que vai nos corrigir. Esse algo é tão especial. Esse algo é tão valoroso. É tão amoroso. Que ele te corrige com amor, com carinho. O nome dele se chama Espírito Santo. Rica Balaia, rica Balaia, rica Balaia, rica Balaia, rica Balaia. Deus me revela. Muita gente, meu irmão. Olha só o que o Espírito Santo me revela. Muita gente, às vezes, prefere dar o ouvido para fora aí, ser reconciliado aí fora, que tirar um conselho com o anjo da igreja. A Bíblia diz, porventura, pode dois cegos guiar um outro? De maneira alguma. A Bíblia diz que ambos sairão no buraco. Ambos sairão no profundo buraco e não se levantarão. Mas se tiver um cego, se tiver um enxergante espiritualmente, tanto ele será salvo e vai salvar aquele que não caiu no buraco. Não eu me digo, mas é a palavra que fala. Palmas para Jesus. Pedro se arrependeu. Sabia, irmão? Pedro se arrependeu quando Jesus advertiu ele. Mas ele se arrependeu só depois que o galo cantou. Jesus ele advertiu, olha, antes que o galo cante, tu me negarás. Quantas vezes? Bem alto, quantas vezes? 3 vezes. E quando ele negou Jesus a última vez, a terceira vez, que ele negou Jesus, o galito velho abriu a boca e ele cantou. E quando ele ouviu a voz do galo, ele caiu em si, aleluia! Ele começou a chorar, aleluia! Ele colocou o seu rosto por a terra, aleluia! E se humilhou para Deus, aleluia! E Deus perdoou o seu pecado, aleluia, aleluia! Glória! É isso que Deus quer de ti, igreja. É isso que Deus quer de mim. Deus quer que nós somos humildes. Deus quer que nós somos sinceros entre nós e Deus. Deus quer que nós descemos do pedestal, aleluia, do orgulho, da soberba, do eu. Deus não gosta do homem e da mulher arrogante, soberbo. Ah, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo, eu sou isso, aquilo lá. O tudo da nossa vida é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Olha, seja simples, meu filho. Seja simples como a pomba. E prudente como a serpente, viu, irmão Rodrigo? Prudente como a serpente do Senhor. Quem que é prudente está sempre vigiando. Cabeça erguida, não cabeça baixa. Quem gosta de andar de cabeça baixa, olhando para baixo, é o diabo. Jesus falou para Jeremias, põe em pé, e eu falarei contigo, Jeremias. Levanta-te. Quando João estava na ilha de Pátamo também, olhe Calabalaia, que ele se curvou para o anjo. O anjo disse, põe-te em pé, porque eu sou teu conservo. Põe-te em pé.
Quem gosta de se arrastar é o diabo. Quem gosta de levar no chão é o diabo. Temos que ficar em pé, porque o Rei está na nossa presença. Jesus está na sua presença. O Espírito Santo está na nossa presença. Orica la balaia, orica la balaia, orica la balaia, orica la balaia. Ah, pastor, eu não vou participar da ceia. Eu pequei, fiz isso, naquilo, pegou? Te humilhou para Deus? Foi ter com o teu irmão? Foi ter com a tua irmã? Foi ter uns com os outros? Fez isso? Não adianta tu orar a Deus, Jesus me perdoa, e passar pelo teu irmão e olhar no rosto dele. Jesus me perdoa, e passar pela tua irmã e virar cara. Aí não é humilhação de coração, não. É humilhação de hipocrisia. Agora, se tu for com teu irmão e te abraçar com ele, e ela com ele, ela com ela, ela com ele, com certeza, Deus perdoa os teus pecados e lava-te a tua vestidura. Vai encerrar a mensagem. O que Jesus diz para nós? Ele vai. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo for forasteiro, acolhe. Imagine vocês, se Deus manda nós fazer com nossos inimigos, e que fez a nós entre os irmãos, irmandade, que são os irmãos no corpo do Senhor, que tem de cara torcida, burro com o outro, bem torcido com o outro. Não, rima! Vamos converter na palavra! Vamos vigiar na palavra! Por isso a palavra, a palavra está pesada? Não. É o Senhor falando na nossa vida nessa noite. Deus nos guarde naquilo que não pude falar melhor, que o Santo Espírito Santo fala comigo e contigo. Não é uma palavra que ninguém quer ouvir, mas é Deus me revelando aqui, ó. Jesus me disse que há muitos assassinos dentro dessa igreja. Sabia? Há muitos assassinos dentro dessa igreja. Que come, que bebe, que cantam, que profetizam, que pregam a palavra. Muitos assassinos. Muitos caem dessa igreja. Que querem aparecer, que querem fazer tantas coisas, mas na hora de se humilhar, na hora de perdoar, endurece o coração. E qual o risco? Qual o risco da salvação dele? Diz a palavra! Vigiai e orai. Vigiai e orai, meu Senhor. Não adianta você falar, não adianta você dizer, eu jejum, eu oro, mas muitas vezes não vigia. Jesus primeiro disse para os seus discípulos, não pudesse nem um pouco vigiar comigo. Jesus quer que os crentes vigiem. Vigiem. Aí depois, olha, jejum! Palma para o Senhor. Diga bem alta a mão. Então vigia. Vigia. Vigia mesmo. Não perca o tempo, 3, 4 anos, 15, 20, 30 anos, 50 anos numa igreja. E na hora de entrar para as bodas do cordeiro, não puderam. Viu, irmão? Imagina vocês. Jesus não veio
não veio para condenar ninguém, Jesus veio para salvar. E se ele veio para salvar, temos que vigiar. Vigiar e orar do Senhor, para que não entre em tentação. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vai bater no palmo do teu rei. Glória.